Bons dias! Tudo bem? Espero que sim. Você conhece uma transformação adiabática? Isto é, no estudo dos gases, eles sofrem algumas transformações. Uma delas se chama transformação adiabática. Você sabe o que isso significa? Então, permaneça comigo nesse vídeo e logo após a vinheta você saberá. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Estamos juntos para mais um momento de aprendizado. E neste momento vou falar para você sobre a transformação adiabática. Nessa transformação, nós precisamos ficar atentos e rever o que é uma transformação isotérmica. Lembra disso? Em um outro vídeo, eu já expliquei sobre essa transformação. Lembre-se que a transformação isotérmica é aquela em que a temperatura fica constante. Então, você tem uma isoterma, uma curva que a física chama de isoterma e a matemática chama essa curva de hipérbole equilátera. Nela, você tem uma transformação, por exemplo, de um estado A para um estado B, sobre essa isoterma, você terá uma transformação isotérmica, em que, quando o gás passa do estado A para o estado B, ele não altera a temperatura. Lembrou? Muito bem. Outra coisa que você deve lembrar é que a temperatura representada pela isoterma 2 é uma temperatura maior do que a representada pela isoterma 1. Isto é, quanto mais afastada dos eixos estiver uma isoterma, maior é a sua temperatura. Isso é para rever e você não misturar com a transformação adiabática. Observe a curva em verde. Essa é uma transformação adiabática. Veja que ela é parecida com a transformação isotérmica. O que difere é que a adiabática é um pouco mais em pé em relação aos eixos. Então, é muito comum as representações de uma adiabática vir acompanhada de isotermas, para que você não faça confusão entre essas duas curvas. Agora, o que significa uma transformação adiabática? O que essa palavra representa? Ela representa que, em uma transformação adiabática, o sistema não troca calor. Isto é, a quantidade de calor que o sistema troca com a vizinhança é igual a zero. Ele não recebe e nem cede calor. Qual é a consequência disso para a primeira lei da termodinâmica, que pode ser escrita desta forma: calor igual a variação da energia interna mais trabalho. Qual é a consequência se o calor é zero? A consequência é que a variação da energia interna se torna igual a menos o valor do trabalho. Atenção, muita atenção com esta consequência, com o que se transformou a primeira lei da termodinâmica quando você tem uma transformação adiabática. Cuidado mesmo, pois este sinal negativo para o trabalho indica que este sinal é da equação, não é do trabalho. Por exemplo, vou lhe explicar isso melhor. Observe uma transformação nesta adiabática, nesta curva, se nós representássemos aqui um estado A e um estado B, em que um gás sofra uma transformação de A para B. Observe que o volume VA, que é inicial, é um número menor do que o volume VB, que é o volume do seu estado final. Portanto, nesta transformação adiabática, você tem uma expansão.
um aumento de volume. O que isso significa quando você tem aumento de volume? Isso significa que o trabalho que é realizado é um valor negativo ou positivo? É um valor positivo, pois tem aumento de volume, certo? Sendo o trabalho um número positivo, o que ocorre na expressão que acabamos de falar? A variação da energia interna é igual a menos trabalho. O que significa isso? Se o trabalho for um número, se esse trabalho for um número negativo, ou melhor, desculpe, um número positivo. Sendo o trabalho um número positivo, o que acontece com a variação da energia interna? A variação da energia interna vai ser um número positivo ou negativo? A variação da energia interna vai ser um número negativo, pois, sendo o trabalho positivo, vezes o negativo da expressão, a variação da energia interna é negativa. Mas, professor, o que significa isso? Preste atenção. Imagine um sistema aqui representado por essa bola. Se esse sistema realiza trabalho, que é uma expansão, significa que sai energia deste sistema na forma de trabalho, certo? Ele sofre uma expansão, aumenta de volume. O que é que vai acontecer com a sua energia interna se ele realiza trabalho? Sai energia dele. A energia interna do sistema diminui. Se a energia interna diminui, a variação da energia interna é um número negativo. E tudo isso significa o quê? Significa que o sistema esfria ou que o sistema sofre um resfriamento. Isso é muito importante você observar, você analisar, aprender a fazer essa série de análise, causa e consequência. Então, veja bem, sendo o trabalho positivo numa transformação adiabática, a variação da energia interna se torna negativa e por isso o sistema esfria. Esfria porque energia sai do sistema para realizar um trabalho sobre a vizinhança. Compreenderam? Ou seja, o sistema esfria e não há troca de calor. Olha que coisa maluca. Não tem calor cedido nem recebido e ele esfria. De outra forma, se você tiver uma transformação adiabática, agora vamos representar aqui, de um estado A, de novo, essa letra A é muito bonita, e o estado B. Só que neste caso nós vamos fazer de A para B uma transformação do tipo compressão. Observe que o volume VA do início é maior do que o volume VB do final. Sendo o volume final menor, você tem uma compressão. Então, olhe só o que significa. Na compressão, em uma transformação adiabática, o trabalho vai ser um número, o quê? Negativo, pois o volume diminui. Sendo o trabalho negativo, o que ocorre com a variação da energia interna, que é igual a menos o valor do trabalho. Lembre-se agora, o valor do trabalho é negativo, isto é, esse número é um número negativo. Vezes esse negativo, a variação da energia interna, ela é um número positivo. Muito bem. De novo, e de outra forma, você tem um sistema representado por essa bola. Neste caso, é a vizinhança que realiza um trabalho neste sistema. Entra energia no sistema na forma de trabalho, tá certo? Portanto, se entra energia na forma de trabalho, o que vai acontecer com
a energia interna do sistema. Ela aumenta. Ou seja, numa compressão, a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema e o sistema recebe energia na forma de trabalho. Logo, a sua energia interna aumenta. Se a energia interna aumenta, a variação da energia interna é positiva. E isso significa que o seu sistema sofreu um aquecimento. Olha só que coisa bacana e, ao mesmo tempo, alguns chamam de maluco, porque o seu sistema esquenta sem receber calor. Não tem troca de calor, pois se trata de uma transformação adiabática. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, aluno e aluna, você tem aquecimento e resfriamento mesmo quando não tem troca de calor. Você tem uma troca de outra forma de energia. Isso é muito importante você saber. Ou seja, qual foi o cientista que analisou essa transformação adiabática e propôs uma função matemática para relacionar as grandezas pressão e volume em uma transformação adiabática? E que tipo de relação matemática existe numa transformação adiabática? Foi o nosso cientista, matemático e físico francês, Poisson. Ele estudou algumas transformações e muitas outras coisas na física, na engenharia, na matemática, e ele propôs uma função para a transformação adiabática. Esta função recebeu o nome de equação de Poisson para a transformação adiabática. Essa expressão significa pressão vezes volume elevado a gama é sempre uma constante. Que é isso, professor? Vou tentar lhe ajudar. Observe um ponto qualquer, um estado qualquer nesta transformação adiabática. Vamos chamar esse estado de A. Ele tem um volume VA e uma pressão VA, PA. Então, o produto pressão-volume do mesmo estado, volume elevado a gama, vai sempre dar uma constante, se é uma transformação adiabática. Professor, o que é esse gama? Este gama, ele representa a razão entre o calor específico do gás, a pressão constante, dividido pelo calor específico do gás, a volume constante. Que isso? Nunca ouvi falar em calor específico, a pressão e volume constante. Não se preocupe, teremos um outro vídeo que vai lhe explicar sobre isso. Nesse momento, lembre-se que na transformação adiabática, a expressão P vezes V elevado a gama é uma constante. E esses CP e CV são calor específico à pressão constante e calor específico a volume constante para o gás. Bom, nas questões de Enem ou do vestibular que você prestar, que vier uma transformação adiabática, você precisa lembrar, ou também eles vão fornecer para você, o valor do calor específico, a pressão constante, a volume constante, ou será fornecido o valor do gama. O que você precisa lembrar é desta equação de Poisson para a transformação adiabática. Em outras palavras, numa transformação adiabática de um estado A para um estado B, seja uma expansão ou uma compressão, não importa, desde que você tenha dois estados e o sistema passe de um estado para o outro sem fazer troca de calor. Nesse caso, você pode escrever que a pressão do estado A vezes o volume do estado A elevado a gama é igual a pressão do estado B vezes o volume do estado B elevado ao mesmo gama. Essa relação é possível porque o produto PA-VA elevado a gama vai dar um valor
igual ao produto PB vezes VB elevado à gama, pois é uma relação constante. Bacana? Espero que você tenha compreendido um pouco mais da física, que eu possa ter lhe ajudado a compreender a transformação adiabática. E nesse momento, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude os seus colegas a compreender um pouco mais da física. No mais, aquele abraço e bons estudos! Até o próximo vídeo!